E aí, galerinha do terceiro ano, como é que vocês estão? Na paz? Vamos lá falar um pouquinho sobre os aromáticos. E os aromáticos, eles são os compostos que não são tão fáceis de serem entendidos, porque é uma anomalia da química, né? Os aromáticos, eles precisam de algumas condições para existirem. Mas antes de tudo, o que são aromáticos, né? Por que eles têm esses nomes? Os aromáticos, eles liberam realmente aromas, alguns agradáveis, alguns desagradáveis, mas pelo fato de liberarem aromas, ele foi denominado como aromáticos, e é justamente por isso. Agora, todos os aromáticos, ele tem uma coisinha chamada que é ressonância das ligações π. Anota isso no seu caderno e fica frisado. Não é aquele trenzinho colorido, aquele trem de post-it, post-it, sei lá o nome desse negócio. Você coloca o nome, você coloca isso e grifa, porque aromáticos, eles são componentes que fazem ressonância das ligações π. E por causa dessa ressonância, eles têm uma alta estabilidade. Ultimamente a gente vem falando dos compostos alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos e ciclos. Normalmente, o que eu falei para vocês que são estáveis são apenas os alcanos. Todos os outros que têm ligações π, eles são instáveis. Agora, nos aromáticos, eles têm ligações π alternadas e mesmo assim eles são estáveis. Uma coisa que é muito grande aqui no componente dos aromáticos é estabilidade. É difícil eles reagirem, não é tão fácil fazer com que os aromáticos reajam. Eles só não são mais estáveis que os próprios alcanos, mas eles são mais estáveis que os alcenos, que os alcinos, que os alcadienos e que os ciclos. Então, os aromáticos, ele é uma espécie de anomalia dentro da química, porque como que um componente que tem tantas ligações π é tão estável assim? Então, foi colocado para a gente a incrível teoria da estabilidade segundo a ressonância das ligações π. E hoje a gente sabe que há essa ressonância. Agora, o que um aromático precisa ter para ser um aromático, né? O que um composto precisa ter para ser aromático? Todos os carbonos desse composto têm que ser do tipo sp2. Então a gente já sabe o que são carbonos do tipo sp2. Carbonos sp2 é aquele que faz uma única dupla e ele é trigonal plano, onde tem 120 graus aí dos ângulos de ligação. Isso eu coloquei na última prova de vocês, na prova discursiva, justamente para a gente trabalhar o sp2, que vai ser um carbono muito importante para os aromáticos. Toda a cadeia de aromática ela tem que ser fechada. Não existe cadeia aromática aberta, tá bom? E tem uma coisinha chamada de duplas conjugadas. A gente trabalhou isso nos alcadienos quando a gente falou de dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não. Então esses compostos têm uma chance de serem aromáticos. Então a gente já trabalhou essas três primeiras partes. Então antes de trabalhar comprimento de ligação, que vai ser o assunto da nossa aula hoje, a gente precisa entender o que é essa tal de aromaticidade, o que acontece nos aromáticos. Então eu vou falar para você primeiro o que acontece nos aromáticos, para depois a gente falar sobre comprimento de ligação. E na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre regra de Huckel. É uma aula mais rapidinha, mas a gente vai falar um pouquinho sobre regra de Huckel, onde todos os aromáticos precisam obedecer essa regra. Se os aromáticos não obedecerem essa regra aí, quer dizer que ele não é um composto aromático, e sim um composto alifático. Agora perceba comigo o seguinte, ó. Nós temos aqui carbono, 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 carbono. Então nós temos 6 carbonos e aqui são hidrogênios, ó. Hidrogênio, 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 hidrogênio. Então o aromático ele é C6H6. Então ele tem 6 carbonos e 6 hidrogênios. No começo, sobre essa fórmula aqui, muita gente ficou propondo estruturas diferentes para os aromáticos. E aí o nosso amigo Michael Faraday, ele propôs essa estrutura aqui por causa dos comprimentos de ligação. Mas perceba comigo o que acontece, ó. Vamos lembrar que cada carboninho aqui, eles estão fazendo uma ligação chamada de ligação sigma. Ligação sigma. E essas ligações, os elétrons estão lá com os orbitais sobrepostos um no outro, e eles estão interagindo fortemente. Essa ligação sigma ela é mais forte. Agora, lembra do que era a ligação π? Ligação π era o emparelhamento de elétrons, né? Então o elétronzinho estava emparelhado com outro elétron interagindo de longe. O negócio é
que tem elétrons diferentes aqui, ó. Nós temos elétrons π em todos os componentes. Então esses componentes podem interagir. Então, ó, aqui está acontecendo uma interação π entre esses componentes. Depois que esses componentes interagem, eles passam essa interação para o próximo componente. Ó, essa interação está aqui, agora essa interação está aqui apenas. Então, esses componentes, eles estão trocando a sua interação a todo momento, como se essa ligação estivesse rodando dentro do anel. Esse anel aí que a gente chama de anel aromático, ele tem essa ressonância. Quando a gente fala ressonância, essas ligações estão andando, elas estão rotacionando dentro do componente. Então esse componente pode ser assim, com essa ligação dupla, mas essa ligação dupla, ela anda dentro do composto. E ao mesmo tempo, as outras também. Então nós temos 3 ligações duplas andando. Quando essa ligação anda para cá, olha só, ele vira esse composto. Quando essa ligação dupla anda para cá, ele se torna esse composto. E quando essa ligação dupla anda para cá, ele se torna esse composto. Então esse composto aqui, ele torna esse, e esse torna esse ao mesmo tempo. Então eles estão rotacionando, porque depois esse composto ele volta a ser esse, porque as ligações estão rotacionando. Então isso é o que dá estabilidade para esse composto chamado de aromático. Agora, para representar as duas estruturas ao mesmo tempo, foi denominado um anel com 6 carbonos e essa bolinha aqui no centro. Essa bolinha aqui no centro não é um oxigênio preso dentro de uma gaiola, não, beleza? Essa bolinha aqui significa que as ligações duplas são alternadas e elas estão andando dentro da molécula, ou seja, fazendo essa ressonância. Essa ressonância toda nos aromáticos é chamada de aromaticidade. Essa aromaticidade, ela dá estabilidade para o composto. Então o anel aromático ele é estável, beleza? Agora é o seguinte, para acontecer essa aromaticidade, precisa ter esses 3 componentes principais aqui. E também tem que ter o comprimento de ligação e a regra de Rubin. Agora, esse comprimento de ligação é uma anomalia. Por isso que anéis aromáticos é algo diferente da química. Por quê? Porque esses anéis aromáticos, eles fazem uma espécie de anomalia. Eles fogem do padrão. Perceba comigo o seguinte, ó. Uma ligação simples, ela tem um tamanho, um comprimento de ligação. Esse comprimento é dado em angstrom, tá bom? Esse azinho com uma auréola aqui é dado como angstrom. Angstrom e angstrom. Um angstrom é dado com 10 a menos 10 metros. Quer dizer que essa ligação aqui, ó, é 0,03, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros. Esse aqui é o comprimento dessa ligação. Dessa ligação de baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 34 metros. Então a diferença é pequena, né? Mas o comprimento de ligação simples para ligação dupla, a ligação simples é um pouquinho maior, cerca de 1,51 angstrom, enquanto na ligação dupla é 1,34 angstrom. Então a ligação dupla é menor que a ligação simples. Na ligação tripla é 1,21 angstrom. Mas o negócio é o seguinte, vamos pegar só a simples e a dupla. Para a gente aplicar nesse anel aqui, ó, um anel aromático, eu teria que ter um anel assim, ó, uma dupla é menor do que a ligação simples. Então como é que ele ia passar a ligação para cá, se a dupla é menor do que a ligação simples? Então, no anel aromático acontece uma anomalia. Essa anomalia faz com que os componentes, eles tenham o mesmo tamanho de ligação. Então a ligação no carbono aromático aqui, ó, é diferente. Aqui é de 1,41 angstrom. E na ligação dupla também, para terem o mesmo tamanho e acontecer a nossa aromaticidade. Então a dupla aumenta um pouquinho e a simples diminui um pouquinho, para que todos os tamanhos de ligação sejam iguais e possam acontecer essa aromaticidade. Por causa disso que acontece esses anéis aromáticos, essas ligações duplas, elas vão se alternando e rodando dentro do anel, gerando estabilidade.
Beleza, galerinha? Uma coisa importante também, esse aqui são hidrocarbonetos, né? A maioria dos aromáticos são hidrocarbonetos e por causa disso eles são apolares, ou seja, eles não se dissolvem em meio aquoso. Beleza? Então essa foi a nossa primeira aula, agora a gente vem com a segunda.